Positividade, grau de relevância, colocando numa escala Likert, por exemplo, de 1 a 5, onde 1 totalmente relevante ou insatisfatório, esse desempenho, a consistência, esse engajamento do colaborador. 2, irrelevante ou insatisfatório. 3, mais ou menos, nem cheira nem fede, não influi nem contribui, como o pessoal diz aqui em São Paulo, não influi nem contribui. 4, e sim já é satisfatório ou relevante. Grau 5, que é o máximo, totalmente satisfatório ou totalmente relevante. Dessa forma, a gente consegue, através de uma ferramenta estatística de gestão de negócios, medir e gerenciar também a consistência dessas pessoas e o impacto que elas geram no resultado dos negócios. É muito fácil a gente identificar quem tem maturidade e quem não tem maturidade, não só na empresa, como também dentro de casa. Esse gráfico que vocês estão observando aqui, ele demonstra que aquela pessoa que precisa de muito controle externo tem pouca autonomia, consegue andar pouco com as próprias pernas, ou seja, tem baixa ou nenhuma maturidade. Vou dar um exemplo. Eventualmente você conhece alguém no teu trabalho que ele chega para o chefe e fala assim: chefe, quando é que eu vou ser promovido aqui, chegar a cargo de gerente e ganhar salário de gerente aqui dentro? E aí essa pessoa, depois de ouvir um sonoro não do chefe, volta morrendo de ódio dele para casa, ela vai tomar banho. E essa pessoa pega a toalha molhada e deixa em cima da cama, larga a toalha molhada em cima da cama. Ela vai lá na cozinha, faz o prato de comida, põe em cima da mesa e não tira o prato de cima da mesa. E ela deita no sofá e ela não ajuda a mãe nem com as contas em casa. E essa pessoa, ela absolutamente não tem nenhuma autonomia e fica necessitando o tempo todo de controle externo. De manhã a mãe fala assim: filho, filha, levanta, vai trabalhar, levanta, vai estudar. Ou então, quer ver? O namorado chega assim para a namorada num sábado à noite e aí ele vai buscá-la de moto em casa ou então de carro. Se ele tem carro bacana, se ele pega emprestado do pai, estão no início do relacionamento e ele vai levar a moça para comer uma pizza num restaurante. E aí ele pega o carro dele, está passeando com ela, mas de repente para do lado esquerdo do carro dele, no farol, um cara com carro conversível, motor tunado, motor turbo aspirado, e aí o cara do lado começa a fazer assim, ó, vrum, 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 só acelerando, e aí sobe o sangue daquele namorado, porque o homem, por natureza, ele é muito competitivo, e a hora que abre o farol, a sinaleira, ele sai rasgando o carro atrás desse playboy e quer pegar o cara, quer ir atrás. E a namorada fica do lado assim, via de regra, a mulher amadurece mais cedo, tá, queridos? Ela fica assim, amor, não faz isso. Amor, deixa pra lá. Amor, olha o buraco na pista. Amor, olha a lombada. Amor, olha o radar, o radar eletrônico. Amor, olha o farol fechado, o semáforo fechou. E ela fica absolutamente desestabilizada nas suas emoções. E quando ela volta para casa no final da noite, que eles saíram para passear, e ele a deixa em casa, ela está em esgotamento profundo, porque ela precisou o tempo todo ficar, olha, aqui olha a seta, ó, ficar controlando uma outra pessoa que não tem nem um pouco de autonomia, ou seja, que não tem maturidade. Vamos trazer agora essa análise, essa reflexão para o ambiente de trabalho. Já ouviu falar naquela máxima, naquele provérbio que diz assim, quando o gato não está, a rataiada faz a festa? Já ouviu falar nisso? Chefe saiu, ninguém mais trabalha, não cumpre horário, não chega no horário, não sai para almoçar no horário, não sai à tarde, fica fazendo hora extra, empurrando com a barriga, não entrega o relatório como foi combinado, a sua parte no projeto, dá desculpa, fica com raiva do outro, quer ferrar o outro, e essa pessoa, ela absolutamente não consegue entender que para ter maturidade
e merecer uma promoção, ela precisa, antes de tudo, manifestar autonomia. E por que autonomia? Porque a autonomia é a capacidade de andar com as próprias pernas. A autonomia significa que ninguém precisa me lembrar da minha responsabilidade. Anote aí quem estiver anotando responsabilidade, queridos, é a habilidade de dar respostas para. Por isso que a autonomia é a principal evidência comportamental da maturidade, porque eu tomo decisões, em neurociência a gente chama de tomada de decisão refletida, não é? Ou não, ou se há uma decisão aloprada, mas aí entra a minha capacidade de ser responsável com as escolhas que eu fiz, sem ficar fazendo a terceirização da culpa. Ah, eu sou assim porque minha mãe não me queria ter, ela tentou aborto. Ah, eu sou assim porque meu pai me rejeitou desde que eu era pequenininho, pequenininha. Terceirização da culpa. Ah, eu sou assim porque eu fui abandonado. Ah, eu sou assim porque o meu chefe tem mania de perseguição, só pega no meu pé, terceirização da culpa. Ah, eu sou assim porque eu não casei até hoje, ou casei cedo demais, ou me largaram, me divorciaram, fui traído, terceirização da culpa. E percebe que a pessoa sem maturidade, ela vai passando a vida inteira tentando colocar uma energia para identificar no outro as próprias escolhas que ela faz, e ela não tem absolutamente nenhuma capacidade de assumir para si as consequências daquilo que ela escolhe. E aí você vai conversar com uma pessoa dessa, ela fala assim: ah, eu sou livre, eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim. É verdade, queridão. É verdade, abençoada. Você é livre até o momento da sua escolha. Dali para frente, você se torna refém das consequências daquilo que você escolheu. E isso é maturidade. Então, vejam que a principal evidência de quem tem maturidade é a baixa necessidade. Olha aqui, eu vou caminhar com o cursor com vocês. Olha, quem tem alta maturidade, muita autonomia, portanto, tem bastante maturidade, não necessita de chefe, não necessita de chicote, não necessita de mãe mandando fazer tarefa, não necessita de professor chegando no dia da prova mandando estudar, não necessita da coordenadora dizendo assim, pessoal, olha o horário. Eu me lembro a primeira vez que eu fui, Suzuki, convidado para dar aula, nós estamos falando em 2008, tá? 12 anos atrás, para dar aula lá em Belém do Pará, no IBMEC de Belém do Pará. A aula começaria às 17h30 e já eram 7h10 da noite a hora que eu fui começar a aula, Suzuki. Eu achei aquilo um absurdo, porque nos cursos, e era um curso de MBA caro, só empresários, acho que é aquela história muito esquisita. Eu falei, gente, um MBA nos Estados Unidos, a aula começa às 19 horas. Deu 19 horas, o professor fecha a porta da sala, o aluno que chegar e a porta estiver fechada, sabe o que ele faz? De duas uma. Ou ele vai para a biblioteca estudar, ou ele volta para a casa dele. Por quê? Porque esse é o jogo. Porque você assinou um contrato, porque você paga uma mensalidade, porque no seu trabalho você assinou um contrato dando, ou melhor, trocando aquelas 8 horas ou 6 horas de expediente por dia, completando uma jornada semanal de 40, 44 horas, não sei no seu caso o quanto é, mas você escolheu aceitar as condições em troca de um salário. Então, naquele momento da empresa, quando você está trabalhando, não é a hora de você ficar pagando sua conta no aplicativo, ficar mandando mensagem para o namorado, ficar conversando com a melhor amiga, combinando o que vocês vão fazer na sexta-feira à noite, ficar trocando ideia com uma outra pessoa. Aquele horário não te pertence. Por quê, Cleuton? Porque você escolheu dessa forma. E aquilo que você escolhe, há consequências e maturidade. Na mentoria, desenvolve maturidade profissional. Ela trata justamente de fazer identificação, num primeiro momento, em que nível de maturidade esse profissional se encontra.
Se você conhece pessoas, você pode até aproveitar esse momento agora, pós a nossa conversa de hoje, para se perscrutar, se escanerizar por dentro, autoconhecimento, e você pensar assim, puxa, o quanto que eu tenho precisado de controle externo de alguém? Ou o quanto eu tenho conseguido assumir para mim o controle, sentar no cockpit do piloto da minha vida como protagonista. E aí, a partir dessa compreensão, desse novo modelo mental, fazer escolhas, tomando decisões e arcando com as consequências das escolhas que você faz, porque isso é maturidade. E quem tem maturidade merece uma posição ao sol, merece um melhor salário, uma melhor remuneração, um melhor reconhecimento do mercado. Qual que é o grande problema hoje dentro do ambiente organizacional que nós temos acompanhado e monitorado de perto aí? Vejam, quando um chefe, um patrão promove alguém, coloca uma pessoa numa posição de status, numa posição de poder, numa posição de comando, numa posição de liderança, e aquela pessoa, aquele profissional não tem maturidade, sobe para a cabeça. E ele tende a agir com maldade, a agir com perversidade ante os seus semelhantes. E o psicólogo americano Philip Zimbardo chamou a isso de efeito Lúcifer. E esse artigo do jornal Valor Econômico, o título é O Crescente Efeito Lúcifer dentro das organizações. E esse efeito Lúcifer, ele é absolutamente devastador da saúde mental. Porque, eventualmente, você aprendeu lá na sua casa, com o vô, com a avó, com o pai, com a mãe, você teve berço, eventualmente você teve berço, e, eventualmente, você frequentou uma igreja, uma comunidade, e você aprendeu noções de respeito. E quando você vem para o ambiente de trabalho e você recebe um treinamento, uma imersão de acolhida, faz lá um treinamento motivacional, nossa, Suzuki, o cara sai num treinamento de sexta-feira, de sábado, ele sai, parece que ele está atingindo o nirvana. Quando ele despenca de paraquedas na segunda-feira de manhã e observa o que as pessoas fazem, o que o chefe faz, o que os colegas praticam, que não é nada daquilo que ele ouviu falar na teoria na sala de treinamento, ele vai à loucura, ele pira. Ele fica completamente descompensado. E aí ele adoece mentalmente, desenvolve uma depressão, uma ansiedade, um burnout, que é um esgotamento profundo. Então, cuidado que essa questão de elevar uma pessoa sem maturidade para uma posição de comando, sem que ela tenha a devida maturidade, faz com que a pessoa trate os outros, os seus semelhantes, com perversidade. E a perversidade dói em quem recebe aquele tipo de agressão. Existe nome para essa dor, foi chamado pela neurocientista americana Naomi Eisenberg como dor social. E a área lesionada no cérebro por um outro que tratou com perversidade, com maldade, com desdém, enganando o outro, rejeitando o outro, colocando de escanteio, lesiona uma área como se fosse, de fato, uma pancada. Num acidente de carro, por exemplo, você dentro do carro recebe uma pancada na cabeça e ela chamou isso de dor social. Então, vejam que quando a gente trata o outro com empatia, a gente trata o outro com bondade, isso são dados neurocientíficos, está dentro da minha tese do programa de mestrado em neurociências cognitivas, e isso é uma pesquisa do Richard Davidson, que é um médico formado em Harvard. Ele diz assim que os benefícios para quem trata o outro com bondade, com temperança, com compaixão, com respeito, o benefício em termos de saúde mental retorna para a própria pessoa, que é o agente emissor, em menos de 2 horas, com uma produção maior, inclusive, do neurotransmitor serotonina. Então, vejam vocês que é momento de nós nos posicionarmos
sabendo do que nós temos pela frente, a nossa capacidade de domínio próprio, de autonomia e de fazermos escolhas. E daqui para frente fazemos escolhas mais acertadas na nossa carreira. Porque veja o que acontece hoje nesse ambiente organizacional. Falam muito em treinamento, palestra motivacional para tratar clima organizacional. É a temperatura que pode ser medida aí entre os colegas de trabalho, relação com a liderança, o quanto que a equipe com prontidão acata as instruções. Isso é clima organizacional. Agora, veja o que a gente encontra no submundo, vai? O que eu chamei de submundo corporativo. Veja se em algum momento você já não teve uma experiência como essa. Você não foi testemunha ocular de um ou mais desses elementos que eu vou descrever agora para vocês. Olha, falsidade. Já viu alguém falso? Ou alguém superficial? Ou então disputas internas implacáveis. Ou então a fogueira das vaidades. A gente teve em São Paulo, ontem e hoje, o testemunho aí do coordenador, infectologista-chefe da equipe do governador João Dória Júnior aqui em São Paulo, o Davi Wipe. Ontem perguntaram assim para ele, o Datena perguntou ao vivo, né? Mas, o doutor, o senhor foi curado? Qual remédio que o senhor usou? E para não dar o braço a torcer, que era a cloroquina com azitromicina e o zinco, eu falei, não, isso aí você tem que perguntar para o meu médico. Tem um monte de gente morrendo e a pessoa ela se recusa por conta de uma fogueira das vaidades, de um projeto de poder político que ele e os seus asseclas, os seus comparsas, aí, os seus parceiros de base política estão alinhados, estão consensados em relação a isso. Ou então egos inflados, um chefe, quantas vezes você sabia que você tinha razão? Você falava para ele, chefe, eu sei, porque eu sei, porque eu sei, tem que fazer do outro jeito, não é assim, é assado. E ele, pelo ego inflado, ele não fez o que precisava ser feito, que seria melhor para a organização. Perversidade e maldade, já falei. Depois, deslealdade. Cleuton, quem pode ser mentor? Quem gosta muito de ajudar o outro a crescer, a se desenvolver. Isso é a primeira premissa. E a premissa número 2, alguém que se demonstra para você ser um amigo leal. 3 tipos de pessoas você vai conhecer ao longo da sua carreira, querido. 3 tipos de pessoas você vai conhecer ao longo da sua carreira. Quem sim, quem não e quem nunca mais. São aprendizados. E pelas crises que eu passei, eu posso afirmar para vocês, categoricamente, isto é, peremptoriamente, eu posso afirmar para vocês que numa crise você conhece, sobretudo, o caráter de pessoas. Era o ano de 2013, dia 13 de agosto de 2013, eu voltava de uma aula numa escola de negócios em Curitiba, mais ou menos 11 da noite, minha esposa me coloca sentado no sofá e fala assim, durante 15 anos eu sonhei os teus sonhos, agora eu vou sonhar os meus, 2 pontos. Eu quero divórcio, ponto final. Meu chão ruiu, abriu um buraco assim no chão. Não que o casamento fosse nenhuma Brastemp, eu já havia casado grávido do primeiro filho, nós temos 2 filhos dessa união, desse casamento. E naquele momento eu entendi, através de uma ligação do meu advogado, que ela já tinha o procurado por 3 vezes e autorizei, então, entrar com ação de divórcio. E no final do ano, 2013, fui levando os meus filhos para a casa da avó materna em Assis, sabendo que nunca mais eles voltariam para dentro do meu apartamento em Curitiba. Morava lá, morei 14 anos em Curitiba, por conta de dar aula nos cursos pós-graduação e MBA. E aí eu adoeci, entrei em depressão profunda sem os meus filhos. 3 médicos, psiquiatras, 2 equipamentos tarja preta controlados, e entrei meio que num espiral descendente de burnout. Levantava de manhã que nem um zumbi para ir trabalhar. Eu era sócio de uma construtora e tínhamos uma outra startup, investindo tudo que a gente podia. Auge de crise financeira, ninguém queria construir de maneira ecologicamente correta, de green building, ninguém queria saber de investir nesse diferencial.
E ali um dia meu sócio chega para mim e fala: Cleuton, eu não sinto mais paz na nossa relação, cara. Vai para o interior, fica perto dos seus filhos, vai se tratar. Eu, depois disso, então, encontrei um grande amor da juventude, que é a irmã mais nova do meu melhor amigo de infância. Começamos um relacionamento e casei em 2016. Em janeiro de 2017, meu psiquiatra aqui de São Paulo me deu alta e eu retomei a vida sem nunca deixar de trabalhar, graças a Deus, dando as aulas, fazendo as palestras, as mentorias, compartilhando as cicatrizes. E eu posso afirmar para vocês, categoricamente, com autoridade de vida, que numa crise como essa que nós estamos atravessando agora, do confinamento, você vai aprender 3 importantes lições. A primeira delas, a primeira lição numa crise é que vai passar. Quem quiser anotar, anote que é bom, tá? Vai passar. Toda crise tem data e hora na nossa vida para acontecer, para passar. E isso para a gente já é um alento de você entrar no túnel. O túnel ser tão escuro que você não sabe se vai ter a próxima curva em qual momento. Mas a certeza de que lá na frente você tem uma luz brilhando, a luz da saída do túnel. Isso é um exercício de neuróbica importante. Eu uso nas mentorias, fazendo aí as imersões em neuromentoring. Mentalizar, imaginar um túnel escuro e no final dele você enxerga uma luz. É exatamente isso. Vai passar. Essa é a primeira grande lição que eu aprendi nas crises, especial dessa do meu histórico mais recente, que eu compartilhei agora com vocês, queridos. Número 2. Toda crise é um momento de autoaprendizado. É um momento de autoconhecimento, de você extrair aprendizados, especialmente a respeito de você. Na turma anterior, Suzuki, um aluno perguntou assim: Cleuton, o que eu faço com os outros do lado de fora? Eu sei o que eu sou capaz, mas as pessoas me atiram pedra. Querido, deixa eu falar uma coisa para você nessa noite, minha querida, meu querido. Você não pode mudar o lado de fora, você não pode mudar a circunstância. Você não pode mudar o cenário do lado de fora. Mas você pode mudar a maneira como você reage ao que acontece do lado de fora. Isso faz toda a diferença. E você só vai crescer, você só vai se desenvolver, tirar o invólucro de proteção, a zona de conforto, a blindagem que te impede de crescer. Isso que significa o prefixo des. Desempregado, sem trabalho. Desocupado, sem tarefa naquele momento. Desesperançado, sem perspectiva futura. Então você só vai se desenvolver no momento em que você encarar suas fragilidades. Onde é que eu sou fraco? Porque a força máxima de uma corrente, imagina uma corrente de ferro, a força máxima da corrente de ferro é igual a do seu elo mais fraco. E quando você encara suas fragilidades, é ali que você tem condição de extrair os grandes aprendizados para se apresentar melhor lá na saída, lá na frente. E aí vem o terceiro grande aprendizado, num momento de crise. Vamos recapitular aqui? Número 1, vai passar. Número 2, excepcional chance de aprendizados. Você aprende numa crise. Sobretudo, você aprende a respeito de si mesma, a respeito de si mesmo. Onde estão as minhas fragilidades? No que eu posso, me permito ser trabalhada, me permito ser trabalhado. Isso é inteligência emocional, querido. Inteligência emocional significa ser ensinável. E número 3, aproveitar as janelas de oportunidade. Porque lá na frente, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então, aproveitar, porque você sabe que vai passar. Número 2, você aprendeu de si mesmo. E número 3, janela para surfar a crista da onda dessa janela de oportunidade lá na frente que vai se configurar para você. Então, fique tranquilo que crise, quando você tem maturidade, especialmente no nosso caso aqui, tratando de maturidade no ambiente de trabalho, essa maturidade profissional vai passar.
Agora, é necessário ressignificar valores. E a única forma que o ser humano tem de construir valores é através da experiência. Por exemplo, eu sei que tem pessoas aqui, pelos feedbacks da turma anterior que a gente recebeu por escrito, tem pessoas aqui que a palestra de hoje, a minha conversa com vocês hoje, vai ser um divisor de águas na carreira dela para a vida inteira. E eu sei que outras pessoas, ó, vai passar batido. Sou eu que faço a diferença na vida de alguém? Não, é você. Por quê? Porque você consegue, nesse momento que nós estamos aqui conversando sobre esse tema, você consegue estabelecer uma construção de valores através dessa experiência, que começou, sei lá, 8h40, não sei exatamente o momento que nós começamos a conversar aqui. Mas para você está sendo uma experiência. Então, a única maneira que o ser humano tem de estabelecer valores na sua vida é através de uma experiência. Isso fica sedimentado, isso fica concretado lá no inconsciente. Tudo bem até aqui? Então, falando de valores, para passar melhor por uma crise, para você atravessar, ir através de uma crise, é necessário ter o constructo, a construção do seu caráter. E a maneira que nós temos como seres humanos de termos o nosso caráter construído é através de valores morais que vêm da religião, não importa qual, não importa a sua fé. E valores éticos que vêm da filosofia. Quando a sua mãe fala assim, filha, você era pequenininha, não pode pegar o doce lá da banca do seu João. Desculpa, por quê, mãe? Porque a mãe não pagou por aquilo. Sua mãe está te ensinando, na verdade, o quê? O valor da ética. Ética é aquilo que eu sou quando ninguém vê. E essa construção de valores vindos da filosofia ética e da religião moral, quando você coloca moral mais a ética, e você tem essa construção sadia, saudável, de adultos com maturidade, adultos com saúde mental. Então, é uma oportunidade, quando a gente desenvolve maturidade no ambiente de trabalho, é uma oportunidade para você ressignificar os seus valores. Olha o que está acontecendo hoje nas empresas. Eu vou passar aqui uma sequência de clipes de notícias na mídia, né? Jovens adultos que não sabem ouvir não tem nome, 2 pontos, geração floco de neve. E por que floco de neve? Você tira do ambiente gelado, lá onde está tendo a nevasca, coloca perto do fogo da lareira, traz para o ambiente, ele derrete na hora. Pessoas que não conseguem ouvir não suportam ser contrariadas, pegam ódio mortal do chefe, do colega de trabalho, porque ela se sentiu envergonhada no momento que ela ouviu uma outra argumentação contrária ao que ela entendia que era o certo, que era a convicção dela. Isso é chamado de geração floco de neve. E eu tenho um nome específico para ela, eu costumo brincar nas mentorias, que é a geração Kinder Ovo, executivos Kinder Ovo. Ao menor sinal de pressão externa, a casca trinca todinha. E por dentro ainda tem uma surpresinha. E essa surpresinha que a gente trabalha nas sessões de mentoria. Outra, olha, a geração de imaturos para sempre. Outra, olha, multinacional coloca fim a programa de trainees por considerar candidatos imaturos. Outra, adolescente é demitida pelo Twitter antes do primeiro dia de trabalho. Outra, a triste geração que virou escrava da própria carreira. Outra, bem formada, nova geração chega mal educada nas empresas, diz filósofo. Outra, uma geração à deriva. E aqui ele diz assim, eu coloquei ali, sublinhei ali, atualmente os jovens estão menos preparados para lidar com frustração e dificuldades, queridos. E por que eles estão menos preparados? Porque falta maturidade, falta esse desenvolvimento de autonomia e com resiliência, capacidade de suportar pressão sem derreter, sem dissolver no meio do caminho. Outra, aumento de transtornos mentais entre jovens preocupam universidades. Outra notícia, a estranha geração dos adultos, o quê? Adultos mimados.
Outra, síndrome de burnout, que é um esgotamento profundo. Não conseguir mais concatenar os assuntos, não conseguir mais ligar os pontos. A pessoa fica impedida de ter uma vida como executivo. A exemplo da diretora-geral do Boticário, a Andrea Mota. Eu trabalhei lá 5 anos para eles, prestando treinamentos de 2005 a 2009, e ela é simplesmente alguém notável. Um belo dia ela chega para o Arthur Greenbaum, presidente executivo hoje, e fala assim: Arthur, chorando, eu não consigo mais. Ele falou para ela também, chorando do outro lado: pede o que você quiser. Quer uma unidade menor, quer um desafio mais leve, mais suave, mais brando? Ela falou: não, você não está entendendo. Eu abro o computador, a minha cabeça não consegue nem mesmo digitar um e-mail para quem que eu vou passar com esse assunto. E eu não consigo mais. Síndrome de burnout, de queimar de dentro para fora. Burnout, esgotamento profissional, é uma realidade hoje que eu não desejo para ninguém. Outro elemento importante, a depressão, já é a doença mais incapacitante do planeta e maior causa de afastamento do trabalho ou aposentadoria por invalidez, comprometendo na produtividade das empresas 300 bilhões de dólares por ano por baixo engajamento, isto é, infelicidade, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, ou desmotivação com o trabalho, de acordo com o Instituto Gallup. E isso pode ser revertido desenvolvendo maturidade através das mentorias. Aí perguntou assim, Cleuton, tá, bacana tudo isso, mas qual que é a diferença entre coaching e mentoria? Essa é uma segunda pergunta recorrente que eu tenho nos atendimentos. Bom, depende da ênfase que se quer dar ao desenvolvimento humano. No coaching, parte-se do presente. E então o coach, que é o treinador, o técnico, pergunta para o coach, o contratante, onde que você quer chegar? E a partir disso ele é treinado naquela direção. Por exemplo, eu sou tímido, o coach. O treinador, eu não sei falar em público. Bacana. Então ele vai aplicar ferramentas e vai treinar essa pessoa na direção que ela quer chegar, num objetivo estabelecido no processo de coaching. Cleuton, e na mentoria? Bom, na mentoria a gente procura compreender a causa raiz do passado que impediu essa pessoa de revelar plenamente seu potencial talento. E demonstrar, sobretudo, a partir das minhas cicatrizes como mentor, qual é a realidade dessa vida que ela vai enfrentar e encarar de frente. Ano passado eu tive uma mentorada, uma empresária de Florianópolis, e ela falou, Cleuton, eu imaginei que nessa altura da minha vida eu ia estar com 2 SUVs importados na garagem, eu já consegui morar no apartamento de frente à beira-mar, mas um carro está quebrado, a empresa do meu marido faliu, e nós estamos com dívidas e passivo trabalhista, eu tive que mudar os meus 2 filhos da escola, não estou podendo mais fazer viagem internacional. Eu deixei ela falar bastante. Depois que ela falou bastante, eu virei para ela assim, eu falei, Vivi, o que você está me descrevendo aí, minha querida, é um mundo poliana, é um mundo patrocinado pela Mary Kay, é um mundo cor-de-rosa. E hello, a realidade da vida não é exatamente como a gente gostaria que fosse. Mas se a minha realidade não me agrada, eu não vou me deixar abater. Eu vou me esforçar muito mais ainda para superar aquela circunstância, aquele contexto, aquele cenário à minha volta. Porque isso é maturidade. Então, se a vida te deu limão, a máxima, né? A vida te deu limão, faz a caipirinha. Ou quem não gostar, faz a limonada e procure ser o mais realizado que você conseguir dentro da sua realidade. E dê o seu melhor, enquanto não é possível fazer melhor ainda. Então, há um caminho de desenvolvimento dessa maturidade e a gente precisa entender que é possível, sim, na pessoa física, desenvolver essa autonomia, ou seja, esse autogoverno, e fazer com que as empresas também façam uma gestão por consciência. Aprendendo a liderar potencial de realização é o que a gente procura ensinar nos processos de mentoria. Então, a criança, se você ensina a criança no caminho que ela deve seguir, nem quando for velha ela se desviará dele. Vou dar um exemplo. Existe lá a tabela Montessori, para quem quiser saber mais sobre isso,
Procura lá na internet depois uma tabela Montessori de que atividades, ou seja, que tarefas domésticas crianças em cada idade estão aptas a realizar. Eu me lembro, por exemplo, meu filho mais velho hoje com 21 anos, terceiro ano de odonto, o Christian, era pequenininho, ele mandava ele arrumar o quarto, e aí ele estava brincando, a gente ia lá e ele estava brincando, e ia tentar ajudar para agilizar naquela tarefa. Ele falava assim para mim: não, papai, deixa que eu que estou guardando. Aí você tenta lá dar banho na criança, limpar o bumbum dela, o cabelo, ela fala: não, mãe, deixa que eu. O que a criança está fazendo? Ela está tentando manifestar a sua autonomia. Ela vai errar, vai cair, machucar o joelhinho? Pode ser que ela dê uma raladinha e tal, mas ela precisa da emoção, da experiência de cair, ralar o joelho, ver que dói e escolher se levantar e continuar caminhando nessa trilha, porque isso desenvolve maturidade. E quando ela chega na adolescência, um pouco mais jovem, mais adulta, ela entende que ela não está aqui a passeio, ela entende que ela não é visitante, não é turista na casa dela, que ela também é moradora, que ele também é morador na casa, portanto, tem obrigação de partilhar das tarefas, das contas a pagar, se o pai e a mãe não conseguem sozinhos. Por quê? Porque ela não é visitante. Ela é moradora. E com esse novo modelo mental, quando ela chega a trabalhar para a empresa, ela entende que ali ela não é uma convidada, ali ela não é uma hóspede, ali ela não é uma cliente, ali ela é parte integrante do time que está colocado no campo para ganhar campeonato, queridos. Isso é maturidade. Então, ao longo do tempo, a gente vai desenvolvendo. E o primeiro estágio é entender que existe a figura do gestor. E o gestor é importante para desenvolver a nossa maturidade. Por quê? Porque o gestor instrui. Faz assim, faz assado. A figura do gestor é uma figura de autoridade na minha vida que foi colocada para ser bênção, para que eu compreenda que através da instrução eu possa assimilar, reter o que é bom e fazer escolhas. E a partir dessas escolhas arcar com as consequências. Então, para você aprender aí no seu curso, gestor instrui, líder treina. São dois papéis completamente diferentes nas dinâmicas no ambiente organizacional. Gestor instrui, líder treina. E o que ele vai treinar? Especialmente competências. Competências técnicas, competências comportamentais, competências estratégicas e competências transversais. E, eventualmente, então, esse indivíduo profissional, ele tem veste a toga da humildade e fala assim: opa, falhei, quebrei a cara, não dei certo, não consegui. Quando ele entende que não conseguiu, opa, está na hora de vir então para a mentoria, que no processo de mentoria nós vamos juntos identificar esse potencial talento dele e a partir daí então desenvolver um plano de ação para que ele de fato manifeste as competências que são necessárias ao longo da carreira dele, ao longo dessa construção. Por agora, por hoje, queridos, eu vou deixar vocês com as 5 grandes características, ou as 5 grandes dimensões da maturidade. Talvez você se identifique aqui, olha, nesse primeiro elemento do lado esquerdo, olha, da nossa tela, que é o profissional novato. Qual que é a característica de um profissional novato hoje? Ele é muito nutrido. Ele tem internet banda larga em casa, como vocês estão acessando o celular aí agora. Ele tem TV a cabo, ele tem Netflix, ele tem mesada do pai para comprar uma calça, um lanche, sair final de semana. Ou ele trabalha, mas ele é um jovem profissional, um novato. E a característica dele na nossa sociedade de consumo é que ele é muito nutrido, mas não tem visibilidade nenhuma, porque ele não é relevante no ambiente de trabalho. Então, ele sente dificuldade de ser notado por uma empresa melhor, por um salário melhor, por um cargo melhor. Ninguém enxerga esse cidadão porque ele é novato e apenas muito nutrido. E precisa escolher, querer lapidar a sua relevância, fazendo a governança do seu talento ao longo da jornada.
E lá na outra ponta, daí você tem a figura do mentor, você tem a figura do profissional veterano, que é alguém muito experimentado. E eu vou então passar com vocês aqui rapidamente as características, as 5 dimensões de como se constrói esse caminho, ou como você pode identificar quem é que tem maturidade. Todo mundo quer ser um talento potencial, né? E você tem uma potência, de fato, para ser um talento. E se você manifesta, sinaliza resultados nessas 5 dimensões, então você está no caminho certo para ser um high potential, para ser um talento potencial. Vamos então entender quais são essas 5 dimensões da maturidade. Antes, fazendo aqui um lembrete, você pode alcançar o resultado que você quiser na sua carreira. Você está vendo o pé de uma prima bailarina do balé Bolshoi. Ela tem uma sapatilha com ponteira de grafite de última geração, ela tem uma meia de seda, ela tem um fitilho de cetim, mas esse sucesso com as luzes da ribalta, esse foco de destaque no meio dos outros profissionais, exigiu dela pagar um preço. E a pergunta que eu faço para vocês, como uma reflexão nesse momento, é: você está disposto? Você está disposta a pagar o preço desse esforço para ter o sucesso que você imagina que você pode ter? Não precisa me responder agora, mas é algo para você pensar essa noite. Onde você quer chegar? Para cada estágio de onde você quer chegar, há um preço a se pagar e há escolhas a fazer. Então, a primeira grande dimensão da maturidade é a qualificação, e qualificação não é diploma pendurado na parede, viu, querido? Minha querida. Qualificação diz respeito a quem está anotando, ó, postura, garra. Enquanto eu vou aprendendo e vou construindo o meu conhecimento, cruzando o repertório e conexão, eu vou fazendo essa formação muito mais do que informação. Não é um diploma na gaveta. Não é um certificado pendurado na parede que vai fazer com que você ganhe mais e seja respeitado como profissional. E sim aquilo que você está disposto a se dedicar e pular de cabeça naquilo que você faz. Qualificação é o primeiro grande elemento de constatação de quem tem maturidade. É possível desenvolver qualificação, essa postura diante dos desafios da vida. O segundo é a autorresponsabilidade. Responsabilidade e habilidade de dar respostas para. Tem a ver com autogoverno. Quando você desceu do Pai das Luzes, Tiago, apóstolo Tiago 1,17, diz assim, que você é um dom perfeito. Você desceu como espírito de luz. Você tem luz, biofótons pulsando dentro de você. 100 mil pulsos, impulsos de biofótons por segundo. Você é um campo energético luminoso. Você é um espírito, tem uma alma, isto é, uma consciência, e habita num corpo. E quando você veio a essa terra, você veio com um propósito. E o teu propósito é você governar-se. Portanto, vai minha dica, hashtag, fica a dica de mentoria de hoje, concentre-se em quem você está se tornando. Muito mais do que aquilo que você está executando no seu trabalho, nas suas aulas. Concentre-se em quem você está se tornando, para que você, de fato, ocupe a posição como o CEO, Chief Executive Officer, o presidente executivo da maior corporação do mundo, que é a Elaine S.A., é a Helen S.A., é a Júcia S.A., e para mim não aparece aqui os outros nomes, entende? É a capacidade mental que você tem de não se vitimizar e trazer para você esse autocontrole. É o autogoverno. É como você tem a capacidade de se colocar na posição de comando e arcar com as consequências daquilo que você escolheu. Então, a segunda grande dimensão de quem tem maturidade é a autorresponsabilidade. A terceira é performance. Essa palavra vem do latim performare, do verbo formare. Formare em latim, que é o mesmo italiano, significa dar forma. E esse prefixo per
significa o inteiro, o todo, o completo, o 100%. Performare significa dar forma por inteiro. E você dá forma por inteiro cada vez que você entrega e dá o seu melhor no ambiente de trabalho. Não faz mais ou menos. Tem aquela coisa da cultura da lei do Gerson, de só empurrar com a barriga e fazer por fazer. Não. Dê o seu melhor. Em tudo que você for fazer, insira espírito de excelência. Excelência, em inglês, vem de Excel. Planilha Excel. É de exceder, de ir além, de entregar além do que as pessoas esperam de você. Se elas gostarem de você, pô, que bom, parabéns para elas também. E se elas não gostarem de você, pô, que bom, continuo focado no meu caminho, no meu percurso, na minha jornada, de onde eu quero chegar. Isso é performance. Não olhe para os outros, porque você já entendeu na dimensão anterior da autorresponsabilidade quem está. Você entendeu o quê? Quem está no comando, na cadeira, na poltrona de comando, é você. Então, você dá o seu melhor. Porque dando o seu melhor, você consegue aprender consistência, você consegue aprender coerência, você consegue aprender relevância e você coloca no Brasil na prateleira de cima. Aquilo que você faz, você traz e eleva o nível de exigência de comparação colocando na prateleira de cima. Então, performance é sim uma terceira dimensão da maturidade. E dentro de performance, quando a gente faz mentoria, eu destaco esses 4 elementos aqui, que quem entende melhor para que veio, propósito, razão de existir, e consegue compreender o seu grande chamado à existência, que identifica aquela pessoa que identifica o seu propósito de vida, ela consegue ser mais feliz ao ser realizada, ao estar realizando com suas mãos. Porque você não nasceu para ser feliz. Você nasceu para ser realizado, realizada. E ao longo desse caminho, você vai tendo momentos de felicidade e momentos de chateação. Porque ambas fazem parte desse processo de construção. Mas ao saber que você tem um propósito, você identificou o seu propósito, fica muito mais simples, mais fácil, mais gostoso, mais prazeroso, com alto sentimento de pertença, de concretude, de solidez nessa pavimentação ao longo dos anos, ao longo da caminhada que você vai construindo a sua carreira. Então, 4 elementos para você identificar seu propósito. Primeiro, o que você ama fazer, hein? É o círculo em azul e eu vou em sentido anti-horário aqui, tá? O que você ama fazer? O que você gosta muito de fazer? Número 2, em amarelo. O que você faz bem feito aos olhos das outras pessoas? Que elas chegam para vocês e falam, puxa, fulana, como esse bolo que você fez está gostoso. Como está gostoso isso? Como você fez bem aquilo? Parabéns. O que você faz bem feito? Terceiro, em magenta, em cor-de-rosa ali, olha. O que te pagaria, uma empresa te pagaria para fazer? Hein? Depois em roxo, olha. O que o mundo precisa, especialmente o mundo dos negócios, precisa que seja feito da maneira como você entende que pode fazer, porque você ama fazer aquilo daquela forma. E quando você junta esses 4 elementos, esses 4 círculos, aquele ponto de intersecção, bem no meio ali, que está delimitado em vermelho, coloquei essa cor de propósito, ali é o seu grande Ikigai. Na cultura japonesa é chamado de Ikigai, razão para existir. O Suzuki ele é fluente, morou no Japão, entende muito da cultura nipônica, faz lá as vitaminas de otimismo, sempre lhe traz uma história ou outra que eu gosto muito de ler aquilo. E existe lá nas ilhas que compõem o Japão, Okinawa, e Okinawa é uma ilha que tem a mais alta taxa de longevidade em toda a Ásia. Lá os idosos demoram muito para morrer, porque lá em Okinawa ninguém se aposenta. Existe uma forte cultura Ikigai, uma forte cultura do propósito. E a pessoa, quando atinge determinada idade, ela é automaticamente transferida para um serviço comunitário naquilo que é o seu grande chamado à existência, naquilo que é o seu propósito, naquilo que é o seu Ikigai. Cada um de nós nasceu com propósito. Tudo no universo tem propósito. O propósito do fogo é queimar, aquecer. O propósito da água, que eu já vou beber um golinho aqui, ó.
O propósito da água é hidratar, é limpar. O propósito do remédio é curar. O propósito da faca é cortar. E Elaine, qual é o seu propósito? Helen, qual é o seu propósito? Jústia, qual é o seu propósito? Cada um que está aí também, qual é o seu? Cada um de nós tem um propósito. E é seu trabalho identificar esse propósito o quanto antes para você poder revelar e desabrochar como uma flor, revelar o seu pleno potencial, sua plena potência quântica de realização com as suas mãos. Depois, a quarta dimensão é interesse. A principal evidência comportamental de quem tem interesse, queridos, anote aí, é o comprometimento. Alguém aqui já viu uma mulher mais ou menos grávida? Não, não existe, né? Ou ela está ou ela não está grávida. Por quê? Porque nós estamos numa crise, numa guerra. E numa crise dos mercados, nesse ambiente de guerra, existe um compromisso irreversível dos recursos, um comprometimento. Então, na empresa, procure sempre, para você desenvolver maturidade, estar comprometido com seus colegas, comprometido com o seu líder, comprometido com o empresário que ele apostou no negócio, te contratou, comprometido com os seus ideais, com seus sonhos futuros de realização, comprometido hoje com os seus estudos, porque isso vai desenvolvendo em você maturidade profissional. Por fim, a última dimensão da maturidade é o legado. Legado tem a ver com quanto você está genuinamente empenhado em ajudar o outro a crescer. Você mudou de emprego. O que você no novo trabalho você está trazendo e agregando valor e acrescentando na vida das pessoas e ajudando o outro a aprender também, a se desenvolver, a despontar? Ou você retém tudo para você? O vasilhame, uma garrafa de Coca-Cola que você não tirou todo o líquido, não dá para pôr mais. De 1 litro, é 1 litro que cabe. Então, quando você entende que legado é aquilo que você se esvazia de si mesmo para ajudar o outro a crescer, o universo conspira a seu favor. Vem alguém que tem também para dividir com você, e o que você semeou no outro, você tem a colheita, tem a paga, tem a justa recompensa, a remuneração por isso. Então, nunca guarde nada para você. Jamais guarde para você. Esteja sempre semeando o seu legado, que ele vai brotar, ele vai prosperar, e você lá na frente vai olhar para trás e falar: puxa, como valeu a pena fazer isso na minha vida. Então, agora, para a gente encerrar, olhe para esse cara, olhe nos olhos desse cara. Sua história, queridos, é um dos exemplos mais dramáticos de um indivíduo que luta para libertar a riqueza do potencial aprisionado em si. Detalhes da vida dele. Perdeu seu emprego aos 23 anos, eleito para a legislatura aos 24. Morreu sua esposa aos 25, ele ficou viúvo. Sofreu burnout, esgotamento profundo aos 27 anos de idade. Aos 29, foi derrotado na disputa à presidência da Câmara Legislativa. Aos 34, derrotado quando disputou a nomeação para o Congresso. Aos 37, eleito para o Congresso finalmente. Aos 40, rejeitado para a posição de representante distrital. Aos 45, derrotado para o Senado. Aos 46, derrotado na disputa para a nomeação para a vice-presidência dos Estados Unidos. Aos 49, derrotado novamente para o Senado. E, finalmente, apenas aos 60 anos de idade, Abraham Lincoln foi eleito presidente dos Estados Unidos da América do Norte e se tornou o maior presidente da história de todos os tempos. Se você um dia for para Washington, e se alguém já teve esse privilégio, lá tem o Lincoln Memorial, todo de mármore branco, erigido em homenagem ao Abraham Lincoln. E aqui em cima, olha, onde tem uma estátua dele, olha, aqui em cima está escrito assim: neste memorial, assim como nos corações das pessoas por quem ele salvou a União dos Estados Federados, permanece a memória de Abraham Lincoln entesourada para sempre. Moral da história, queridos: mentoria, ou seja, desenvolvimento de maturidade, não é sobre quantas vezes você já deu errado, é sobre o quanto você pode dar certo uma vez. Pense nisso e seja realizado. É isso. Muito obrigado.
Estou aberto agora aqui às perguntas de vocês, Suzuki. Nós queremos agradecer ao Cleiton, que trouxe uma palestra, um momento de muita reflexão. Então, eu quero parabenizar a todos que ficaram até o final, professor Irene, que nos acompanhou até agora. E aí, eu gostaria de saber se vocês teriam alguma pergunta para fazer. Alguém teria? Não precisa ser todo mundo ao mesmo tempo, não. Um de cada vez já está bom. Não, eu queria só agradecer a tua presença, Cleuton. Muito, muito obrigada. Uma noite muito rica. Eu ia ficar só um tempinho, porque eu tinha outros compromissos com outros coordenadores nesse momento. Não sei se vocês observaram que até a minha bateria caiu, mas eu não desgrudei, porque realmente estava muito interessante. Foi uma noite de muita aprendizagem. Feliz pela participação dos alunos, que também ficaram até agora, né, que percebem o tanto de conteúdo e de aprendizagem que nós temos nesse momento. Agradecer o professor Gilberto, um mestre, né, um super educador, que realmente ama o que faz, apaixonado pela educação, que nós temos muito orgulho em tê-lo na nossa casa. Realmente é um momento de enfrentamento, e a gente vê quem joga bem no time, quem gosta do que faz, porque isso é muito importante, ser apaixonado pelo que faz. Eu anotei um monte de coisa aqui, fiquei vendo já na equipe os talentos na equipe, quem consegue passar por crise, realmente. Eu mesma já tive algumas crises na vida também, já tive uma empresa, fali a empresa, né, em 2007 a 2014, e é isso de a gente se adaptar mesmo às coisas que vêm pela frente, né, não ter medo da adaptação, senão a gente fica para trás realmente. E obrigada pela noite maravilhosa, muito obrigada. Tamo junto, professor Irene. Quem mais? Quem mais? Perguntas? Eu tenho uma pergunta, Júcia. Vai lá, Júcia. Bom, tudo isso que o professor e a professora já falaram, nós, como futuros administradores, nós estamos no 7º semestre, mais um semestre para a gente finalizar o nosso curso. Seremos líderes, mas não podemos cair na armadilha de ser gestores, que também vão existir momentos que vão nos exigir ser gestores. Mas de que forma, Cleuton, que você pode, de alguma forma, nos orientar a ser líderes de pessoas e, claro, deixar um grande legado, que eu acredito que esse deve ser o maior objetivo daquele profissional que tem uma excelente performance, mas que, acima de tudo, está comprometido não somente consigo mesmo, mas também com o mundo. Até o momento que a gente vive, eu enxergo que é um momento que, eu falo, em todas as aulas até falo isso, é um momento de se reinventar, é um momento da gente se encontrar e de analisar os nossos erros e acertos para talvez seja a vida nos dando a oportunidade de mudar determinados caminhos. Então, na sua visão como profissional, com a sua expertise, de que forma você nos orientaria a ser um líder de líderes? Eu posso te dar uma resposta de diversas formas. Qual você prefere, da mais fácil ou da mais dolorosa? A mais dolorosa. Então, então vamos lá, pela mais dolorosa. Existe um grande guru da área de liderança estratégica chamado Ram Charan. O Ram Charan é indiano, a família dele é dona de um dos maiores conglomerados de varejo na Índia, e ele fez uma renúncia meio que franciscana, renunciando aí ao poderio econômico para dedicar a sua vida, a sua arte, a sua carreira de docente nos cursos de MBA nos Estados Unidos. E o Ram Charan, Júcia, ele propõe 4 níveis de liderança. Ele diz assim que o primeiro nível para quem quer ser líder dos outros é aprender a ser líder de si mesmo. Então, quando você fala assim, Cleuton, nós estamos no 7º período,
estamos nos formando daqui a um tempo e eu não quero atuar como gestora, eu quero atuar como líder. O gestor, o que ele faz? Ele faz a execução, ele é um líder executor. O líder propriamente dito dos outros, ele é um treinador, ele usa da motivação, ele usa da mobilização para desenvolver competências na sua equipe. Então, Júcia, são 2 papéis que nós estamos tratando aqui. E esses 2 papéis, tanto do gestor quanto do líder, para eu não me estender muito, me alongar tanto na tua resposta, há um terceiro papel, que é o do mentor, tá bom? Que é o líder conector. Mas esse eu vou deixar de fora da nossa análise agora. Então, você tem a figura, ou o papel do gestor. E o que é gestão, Júcia? Gestão é controlar um fluxo de informações. Via de regra, as mulheres, as meninas no relacionamento aí, com o namorado, com o noivo, namorado, enfim, elas são excepcionais gestoras do fluxo de informações. Ela está desconfiada de alguma coisa do cara, ela pega o celular dele, dá esse celular aqui, ela tem que digitar a senha, irritada, nervosa. Se alterou a senha? Não, amor, tá a mesma coisa. Continua lá, abre o celular, onde ela vai? Vai no WhatsApp, vai no Insta, vai no Facebook, vai no Outlook. O que ela está fazendo? Ela está controlando um fluxo de informações. Então, para vocês que estão se formando em administração, saiba que a administração é a ação de administrar. E administrar ou gerenciar é controlar um fluxo de informações. E, Júcia, antes de você querer aspirar liderar alguém, é necessário que você faça o pré-requisito, que é controlar um fluxo de informações. Antes de tentar liderar outras pessoas, é necessário aprender a ser um bom gestor. Por quê? Vou dar uma definição de liderança para vocês que eu aprendi com o Nizam Anais, um dos publicitários brasileiros mais premiados no mundo inteiro. Foi um grande mega empreendedor do grupo ABC de comunicação, um gênio da lâmpada. E o Nizam Anais escreveu um artigo onde diz assim, que exemplo é a melhor liderança. Exemplo, quem inspira os outros, a melhor forma de inspirar os outros é através do exemplo. Você sendo exemplo naquilo que você controla o fluxo de informações, naquilo que você gerencia. As pessoas daí reconhecem em você. Eu não posso impor para os meus liderados chegar na empresa e falar, agora eu sou diretor, agora eu sou coordenador da pós-graduação e vocês devem me obedecer. Não, porque eu devo trabalhar neles no sentido de inspirar neles a admiração por mim e reconhecer em mim essa liderança. Exemplo, anote aí, Júcia, exemplo é sinônimo de liderança. E até nesse artigo, o Nizam Anais fala assim, passarinho não fala, mas aprende a voar com os pais. Em outras palavras, Júcia, quer que você hoje, não precisa ser amanhã, hoje, agora, 2020, no que você está inspirando outras pessoas? Dentro da sua casa, no ambiente de trabalho, sua irmã mais nova ou mais velha, não importa, sua melhor amiga, seu namorado, não sei, enfim. Como é que você inspira pessoas? Então, essa é a primeira questão. Só para acabar os 4... E as outras fases de liderança integral do Rancharan, Cleuton. Aí vai lá, Júcia, ó, líder de si, líder dos outros, líder de líderes, líder de negócio. Uma quinta que eu acrescentei na minha abordagem de mentoria é o líder do futuro, a liderança do futuro. O que eu faço hoje, a caneteada que eu dou, como isso vai impactar nas próximas gerações? Júcia, é isso. Entendi. Obrigada, Cleuton. Pessoal, nós já estamos com o horário já bem avançado. Cleuton, super mega obrigado. Vocês Tamo gostaram? junto, queridão. Gostou? Quem gostou? Muito. Ok? Gostamos muito, professor. Muito bom. Show. Show de bola. Show, né? professor. Show de bola. Show de Muito bola. obrigado, Tamo Cleiton. juntos, Obrigado tamo também, juntos. professor.
Ok, então nós queremos agradecer. Professor Irene, obrigado pela... Obrigada também, um abraço para os nossos alunos. Ok, muito bem. Abraço. Olha, nós somos Saudade de todo mundo. nós somos muito privilegiados, né? Ó, um abraço virtual para todos vocês, ó. Um abraço virtual para todos vocês, ó. Viu? Obrigada, Cleuton. Obrigado, professor. Vocês são muito queridos, vocês são muito preciosos, tá? Desejo toda a sorte do mundo aí na carreira de vocês. Ok, muito obrigado. Obrigada. Boa noite, cuidem. Boa noite a todos, tchau. gente. Obrigado. Boa noite. Boa noite, Tchau, professora. Boa noite. Tchau, tchau.